Sabadão com rodadas decisivas na Alemanha, Espanha e Inglaterra e jogos da 7ª rodada do Brasileirão. As melhores dicas para esses duelos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão, com jogos bem interessantes. Temos vários jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro e partidas aí que podem decidir coisas importantes aí nas ligas europeias. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Faber, mano. Que sábado, hein? É, sábado recheado. Assim podemos ter título. Entendi. Isso? Não. Não? Podemos ter título, podemos ter encaminhamentos para título, pode dizer assim, definições de vagas para a UEFA Champions League e tudo mais, e obviamente o nosso queridíssimo Campeonato Brasileiro, que será boa parte desse programa, diga-se de passagem, né, Fábio, mano? Vamos começar agora para você, apostador, o nosso querido Bet do Dia. Vamos começar pela Europa, né? Bundesliga. Vamos fazer um tour europeu hoje. RB Leipzig e Bayern de Munique, né? Sábado, 10h30 da manhã, lá na Red Bull Arena, casa do Leipzig, o jogo que pode definir aí o título, né, do Campeonato Alemão para o Bayern, né? Bayern dependendo só dele. Se ganhar, é campeão. Se empatar, parece que precisaria que é o Eintracht Frankfurt, né, que é vice-líder. A gente vai ver agora no aplicativo do Game Arena. É importante. É porque eu ia trazer ainda o fato de que Harry Kane está suspenso para esse jogo. Suspenso, né? Isso é muito bom. O Bayern pode ser campeão, Harry Kane pode conquistar seu primeiro título, mas ele não vai estar em campo. Olha só que coisa linda. QR Code na tela, meus queridos. Apareceu aí para você apontar a câmera do seu celular e baixar o nosso querido Game Arena de forma gratuita. Sempre importante você se embasar para suas análises, beleza? O Bayern de Munique vem de 4 jogos sem perder. O Leipzig já vive um momento mais instável, vem de uma grande derrota. A gente vai ver isso aí logo mais. O Bayer Leverkusen, que está em segundo, falei, o Eintracht Frankfurt, né? O Eintracht está em terceiro. O Bayern está a 8 pontos à frente do Leverkusen, restando apenas 9 pontos em disputa. Ou seja, até o empate abaixo, né? Isso. O Bayern tropeçar na rodada, né? Qualquer uma dessas duas coisas já é o suficiente aí. E se ganhar, é campeão. É campeão. Isso. Contra a equipe do RB Leipzig, que está querendo vaga em Liga dos Campeões, pois né? É, sonha tá ali. Tá a 3 pontos do Freiburg, né? Cara, temos o Freiburg indo para a Champions. Pô, acho que desde que eu me entendo por dentro, eu não lembro. E o Dortmund, nesse momento, ficando de fora, né? Pois Também chama atenção. Dortmund tá indo para a Liga Europa, ou é Conference, né? Até, enfim. Não está pegando Champions League. O Borussia Dortmund, atual vice-campeão da UEFA Champions League, dias de passagem, tá? Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes, porque o Leipzig tá ali na briga, mas vem de uma derrota sofridíssima, que tomou 4-0 do Eintracht Frankfurt, que eu acho que, inclusive, é um jogo que a gente pode ter um certo parâmetro, né? O Eintracht ali, terceiro colocado. Tudo bem que foi fora de casa esse jogo para o Leipzig, mas momento recente não nada bom, né, velho? Empatou com o Holstein Kiel, a equipe da parte de baixo da tabela da Bundesliga. Quando venceu foram jogos ali um pouquinho mais fáceis, né? Wolfsburg, Hoffenheim. Quando teve outra tarefa um pouquinho mais complicada, que foi o Stuttgart, acabou perdendo de 3-1. E lá no primeiro turno, 5-1 para o Bayern de Munique, velho. Isso, já é uma tendência aí de uma vitória, né, da equipe do Bayern de Munique. Com esses resultados aí recentes da equipe do RB. Olha os bárbaros. E o Bayern vem bem, né? 4-0 no Heidenheim, 3-0 no Mainz, né? Duro, mas tá lá em cima também, mas tá brigando ali por competição europeia. Antes até teve eliminação na Liga dos Campeões, né? Para Inter de Milão, empatou o clássico com o Borussia, 2-2 pelo Campeonato Alemão e venceu o Augsburg 3-1, né? Então, bons resultados, né? Da equipe do Bayern de Munique. Bom, joguinho que, assim, pende muito pra gosto também, né? Isso, Bundesliga, de forma geral, sempre vai perder. É muito difícil não ser. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Bayern, mas com uma odd que é rara em jogos do Bayern, acima de 1,50, né? Assim, vou até fazer a análise. Eu não acho que a vitória do Bayern de Munique, ela seja a opção mais segura e a melhor, assim, de fato, para esse confronto. Qual é o grande problema? Quando a gente analisa odds, certo? Por quê? A odd da vitória do Bayern de Munique é o meu... Problema não, no caso, né? Enfim, a odd da vitória do Bayern de Munique, ela tá muito boa. Pagou em 64, uma odd que a gente considera até acima do esperado, eu diria, tá? Acho que 1.5 ali, ao meu ver, seria o ideal para esse confronto. A grande questão o mais de 2.5, ele só paga 1,35, velho. Aí e o ambas marcam só paga 1,41, que são boas opções também, ao meu ver. Eu acho que esse jogo tende a ser movimentado. Eu confio na vitória do Bayern, mas eu acho que o Leipzig também vai acabar deixando seu golzinho. O grande problema é que a odd não é nada atrativa. Se as odds fossem iguais, se o ambas marcam pagasse 1,60, eu acho que o ambas marcam seria melhor que a vitória do Bayern de Munique. Mas como o custo-benefício não está contribuindo, aí sim eu acho que a melhor opção do confronto acaba sendo a vitória do Bayern de Munique, que tem uma odd interessante acima do que eu esperava, e as outras odds que a gente consideraria, os outros mercados que a gente consideraria bons para esse jogo, não tem odds atrativas. Então, pelo custo-benefício, vitória do Bayern de Munique é a dica do Tips. Muito bem. Vitória do Bayern, lembrando que a gente aqui sempre busca uma odd acima de 1,50 ou próximo disso, né? Então, assim,
Sim, é porque assim, a nossa ideia é mandar apostas que possam ser feitas de forma simples pelo apostador, que já tem um retorno interessante, mas ficar a critério também da metodologia de cada um. Mas se você quiser fazer uma dupla ali Fazer a com dupla, outros mercados que valem menos, também... Exato, fica aí a critério. recomendação, para você que curte mais esse tipo de aposta, né, múltipla, dupla, tripla, pega ambas marcam e combinam com outra coisa que acho que pode ser uma boa opção também. Muito bem, vamos para a Inglaterra agora. Vamos falar de Arsenal e Bournemouth. Gostou da minha pronúncia? Que isso? É sábado, 1h30 da tarde, lá no Emirates Stadium, o Arsenal que vem de derrota para o PSG na Liga dos Campeões, hein? E que vai ter o confronto de volta logo após esse jogo contra o É na terça, é na quarta, no caso, né? Pois é, aqui é no sábado e ele vai jogar contra o Quarta. PSG na quarta, né? É na quarta mesmo, não é na terça não? Não. É porque Terça inverte, foi né? isso, Da inverte, volta, né? né? É isso mesmo. Mas ainda assim, muito provavelmente ele vai ter... Até porque, assim, a gente vai analisar. Vamos chamar o Game Arena? É, porque eu já ia adiantar algumas coisinhas, né? Vamos ver o Game Arena. O momento recente das duas equipes aí são bem parecidos. O Bournemouth vem de 4 jogos sem perder. Eu acho que o grande ponto para esse confronto é o seguinte. O Arsenal ele já não tem mais chance de título, né? A gente sempre já vinha falando isso aí nas últimas semanas. Mas a grande questão é que o Arsenal ele não está garantido ainda na UEFA Champions League também não, tá? A gente pega ali o Nottingham Forest com 60 pontos, ele tá a 7 do Arsenal, mas o Nottingham Forest ele tem um jogo a menos. Se o Nottingham Forest vence esse jogo, ele vai para 63. A gente vai ter o Chelsea ali, faltando 4 rodadas e 7 pontos atrás. Velho, é muito difícil o Arsenal ficar de fora, mas matematicamente ainda dá. Isso. Ele tá 7 pontos à frente e restando 12 em disputa. Então ele não pode simplesmente largar de vez a Premier League, tá? Esse é o ponto para esse confronto. Ou seja, eu acho que ele vai dar uma poupada aí contra o Bournemouth, porque a Champions League, obviamente, é o grande foco do Arsenal, conquistar esse título inédito, já tá na semifinal, tirou o Real Madrid, que é um dos grandes favoritos, mas vai ter que reverter um placar que foi derrotado em casa por 1-0 para o PSG. Então, difícil. É bom aguardar, inclusive, a escalação do Arsenal para esse jogo, tá? O adversário da vez é o Bournemouth, equipe ali que tem 50 pontos, que matematicamente ainda briga por vaga em competição europeia, mas deve ser difícil. Mas vem numa sequência boa. Tem chances ali ainda de brigar por uma Conference League, pelo menos, que é o 7º ali, né? Tá a 7 pontos do Aston Villa. Então, matematicamente, ainda dá aí pro Bournemouth, tá? Bom, confrontos recentes, né? O Arsenal que perdeu em casa, né? 1-0 pro PSG, empatou em 2-2 com o Palace, fez 4-0 no Ipswich, venceu o Real Madrid, né? Nas quartas, venceu os 2 jogos, na Inglaterra e na Espanha, e aí teve empate com o Brentford, né? Que eu acho que é talvez um parâmetro, né? Quando ele teve que dividir as atenções com a Liga dos Campeões, em casa, contra um time médio ali, ele tropeçou, né? E a gente pode usar também como parâmetros ali, contra 3 jogos, os últimos 4 jogos do Arsenal na Premier League. O único que destoou foi esse 4-0 no Ipswich, que era um time já rebaixado. Os outros 3 jogos, o Arsenal empatou todos com gols. 2-2 com o Crystal Palace, 1-1 com o Brentford, 1-1 com o Everton. Eu acho que esses jogos aí são indícios do que pode ser justamente essa partida aí contra o Bournemouth. Só para trazer a informação, o Bournemouth venceu por 2-0 lá no primeiro turno, tá? Contextos diferentes, mas enfim. Só para mostrar que o Bournemouth vem fazendo uma temporada interessante desde o início da Premier League, tá? E como chega a equipe visitante, Fábio? Empatou com o United em casa, né? Dá para dizer que é um tropeço. Empatou fora com o Palace, aí até um bom resultado, né? O Palace é um time chatíssimo. Venceu o Fulham, empatou com o West Ham fora. Aí teve uma derrota pro Ipswich, né? Ali foi absurdo, né, velho? Aí contra o City até perdeu, mas foi jogo complicado, né? Inclusive foi jogo das quartas, né? Salvo engano, da Copa da Inglaterra. Né? Foi semi mesmo, não? Foi semi? Eu acho que foi semi. Não, semi foi... Não foi agora? Foi agora, que foi o Nottingham Forest, né? Que Forest, o City entrou, verdade. Contra o Brentford, ele perdeu por 2-1, empatou com o Tottenham. É um time que deixa gol em praticamente todos os jogos, né? Até vem com poucas vitórias, mas vem deixando gol em quase todos esses. Nos últimos 11, salvo engano, e ambas marcas bate bem. Bate praticamente todos. O único jogo que ele não fez gol foi esse contra o Crystal Palace fora de casa. De resto, ele conseguiu marcar gol em todos. É um time que, como eu disse, vem bem desde o início da temporada, tá? Não à toa tá aí brigando por vaga em competição europeia e não contra o rebaixamento. É isso. Momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Arsenal e já paga uma odd alta, né? Acho que já é também uma tendência aí do mercado não confiar tanto nesse Arsenal poupando, né? Então a odd até mais alta que o normal. Eu acho que habitualmente, assim, se fosse um jogo de meio de campeonato, em situações normais, o Arsenal titular, era jogo para a odd do Arsenal, tá ali 1.5, 1.6, né? As odds já indicam aí esse indício de que o Arsenal deve poupar para esse confronto, vai focar na Champions League e que não vai ser uma tarefa nada fácil para os Gunners. Até por isso a gente também vai focar, vai fugir de resultado final, de dupla hipótese, qualquer coisa disso. Vamos focar em gols e vamos no ambas marcam. Por quê? É o que a gente falou. Por mais que o Arsenal poupe, não é um jogo que ele simplesmente vai abrir mão. Ele não está nessa situação confortável de já ter uma vaga em UEFA Champions League garantida. Então, mesmo que dê uma poupada ali, é um jogo que o Arsenal vai para ganhar.
E tem pela frente um Bournemouth, que assim, a gente pode até cravar o seguinte, se o Bournemouth perde esse jogo, eu acho que ele já não tem mais chances aí de conquistar uma vaga numa Conference League, pelo menos. Porque restam apenas 12 pontos de disputa, ele está 7 pontos atrás. Se ele perder, ele vai ficar pelo menos 7, se não for mais. Faltam 9 para disputar. Exatamente. Então eu acho que tem assim, um jogo movimentado, um jogo aberto. O Bournemouth só não fez gol em um jogo dos últimos 10 que disputou. Então gosto muito dessa alternativa aí, acho que é a de melhor custo-benefício. Muito bem, ambas marcam aí para Arsenal e Bournemouth pela Liga Inglesa, né? Vamos para o Campeonato Espanhol, porque esse jogo não tem muito o que falar, tá? Vamos lá. Valladolid e Barcelona. É o líder contra o Lanterna, rebaixado. Valladolid uma campanha muito abaixo. Saco de pancadas. Saco de pancadas. O jogo é sábado, 4 da tarde, lá no José Zorrilla, né? Que é a casa do Valladolid. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, Matheus Montenegro, para ilustrar aí a campanha do Valladolid, né? DDDDD, muitos Ds. E aí a gente vê o saldo, é menos 57 negativo. O segundo pior saldo é o quê? Menos 19, que é o vice-lanterna Leganês. Que é o Leganês. Cara, ele fez 16 pontos, o Valladolid. E aí é curioso, né? O Leganês fez quase o dobro, que é o vice-lanterna. Exatamente. E o Valladolid, com menos 57 de saldo, vai enfrentar o Barcelona, que tem mais 57 de saldo. Tem noção que a discrepância de saldos é de 114 gols? É loucura máxima. O Barcelona fez mais de 80 e o Valladolid sofreu mais de 80, salvo engano, né? Cara, é um confronto assim, vai ser muito rápido, de fato, a análise, porque não tem muito o que dizer, né? Os resultados dizem tudo. Tomou 5-1 do Betis, 3-2 do Osasuna, 4-2 do Atlético Madrid. A gente pode até destacar aí que vem surpreendendo, ele vem fazendo gols, né? Tomou 4-0 do Retafe, tomou 2-1 da Real Sociedad e por aí vai. No primeiro turno, 7-0 para o Barcelona. Eu acho que um ponto que a gente pode trazer aqui, para não imaginar que o Barcelona vai meter um 6-7, que seria a tônica normal, é que o Barcelona, ele tem a Champions League pela frente, né? Tem esse ponto aí. Na terça já, né, contra a Inter. Exato. Então, esse é um ponto que pode acabar atrapalhando. Mas o Barcelona é aquela coisa que a gente conhece, que desde o início da temporada vem mantendo o mesmo ímpeto, campeão da Copa do Rei, é o líder da La Liga, tá vivo na UEFA Champions League, é o melhor time do mundo na atualidade. Eu acredito que todo mundo crave isso e que deve ter também o melhor jogador do mundo. Se não for o Rafinha, provavelmente vai ser o Lamine Yamal, tem o Salah ali também na disputa, talvez, mas enfim. É o Barcelona, e mesmo que poupe jogadores nesse confronto, a disparidade ainda é gigante para o Valladolid. Exatamente. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque aí esse jogo é mais para a gente descobrir odds de valor a favor do Barcelona, né? Porque exatamente. O favoritismo é gigantesco, né? 1,13 a vitória do Barcelona. Bom, vamos lá. A gente pode trazer várias alternativas aqui, beleza? Mais de 3,5 gols, eu acho que vai acabar batendo também, mas enfim, só pagou 1,53, que é uma odd até baixa para um mais de 3,5 gols, né? Para sair 4 gols no jogo. O handicap, eu até acho que é mais seguro do que o overgoals, tá? A gente tem aqui um handicap menos 2 pagando 1,52, que é bem dizer a mesma odd. Por que eu acho aqui mais seguro? Porque se o jogo for 2-0 para o Barcelona, você vai ser reembolsado nessa aqui. E se for 3-0 é green, no mais de 3,5 gols também seria red esse aí. Gols, a gente poderia ir aonde? Quer dizer, gols eu não vou nem destacar, os gols do Barcelona, tá? O mais de 2,5 gols do Barça só pagou em 42, que é muito pouco. Você teria que pegar mais de 3,5 gols do Barça. Aí seria melhor ir no mais de 3,5 gols no jogo. Resumindo, Fábio Hermano, não vamos em nada disso. A gente tem uma opção aqui que eu considero melhor a relação custo-benefício. Tá lá na aba especial, beleza? Você vem aqui, ó, nessa abazinha que eu tô arrastando, e vem em especial e a gente vai achar algumas alternativas interessantes. E uma delas é justamente a nossa dica do tipster, que é para o Barcelona vencer ambos os tempos. Cotação em 92. Aqui você vai considerar como se cada tempo fossem jogos diferentes, tá? O que aconteceu no primeiro tempo não vai influenciar o que acontece no segundo. Se o Barcelona meter 4-0 no primeiro tempo, no segundo tempo ele vai ter que ganhar o jogo. É como se fosse uma partida à parte. Mas a gente acha muito que isso vai acontecer, né? Independente do resultado que for, eu acho que essa aqui é uma opção melhor, porque a odd é mais alta, 1,92, e até um 2-0 pode não ser o suficiente. Isso. Se o Barça fizer 1-0 no primeiro tempo, virou o jogo para o intervalo, ganhando de 1-0 no segundo tempo, fez mais um golzinho e não sofreu, terminou 2-0 o jogo, é green. Um 2-0 pode ser green com odd 1,92. Eu acho que essa alternativa ela é mais interessante, ao meu ver vai dar green, mesmo que o Barcelona poupe, e tem uma odd muito boa. Muito bem, então 50 aí na aposta especial, né, para o Barcelona vencer ambos os tempos contra o Lanterna e pior defesa, Valladolid. Bom, saímos da Europa e vamos para o futebol brasileiro, porque tem Série A, 4 jogos neste sabadão. Vamos começar com um duelo nordestino entre Ceará e Vitória. Jogo sábado, 6h30, no Presidente Vargas, tá? O jogo não será no Castelão. Jogo pela 7ª rodada, é um Ceará que está invicto no ano, hein, como mandante, né?
E eu acho que o fato de ser no PV talvez pode ser até que seja positivo, tá? É um estádio mais acanhado, vai estar lotado, né? A torcida do Vozão ali sempre lota, um caldeirão ali, pode ser, inflame mais. Enfim, acho que de fato o Ceará favorito para esse jogo. Vamos analisar melhor ainda no nosso aplicativo aí do Game Arena, vamos ver como chegam as equipes. Momento recente até é relativamente parecido, o Vozão um pouco melhor, tem 2 vitórias aí nos últimos 5 jogos. Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a gente observa o Vozão à frente aí do Vitória, tá em 9º lugar o Ceará, 8 pontos até aqui, né? São 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Agora, quase todos os pontos somados foram dentro de casa. Isso. Esse é um ponto importante a se destacar aí do Ceará. E o Vitória até agora com 6 pontos marcados. É uma vitória e 3 empates, né? E perdeu os outros 2 jogos aí, o rubro-negro da Boa Terra. É isso, vamos para os confrontos recentes, né? No Brasileirão, o Ceará empatou com o São Paulo em casa, aí perdeu do Bahia 1-0 fora, mas ele quase que empatava, né? Tomou um gol no finalzinho, num pênalti polêmico. Venceu o Vasco em casa 2-1, aí contra o Caxias perdeu de 2-1, venceu o Grêmio, contra o Juventude. Né? Contra o Juventude, venceu por 2-1 em Caxias, né? E Sim. Contra o Grêmio, venceu 2-0 em casa. E na estreia até abriu 2-0 contra o Bragantino Sim. E sofreu um empate, né? E é um time que faz muito gol também, né? E sofre muito gol até, tá? Eu acho que a gente pode destacar as duas coisas, né? O único jogo que ele não fez gol no Campeonato Brasileiro foi contra o Bahia. E o único jogo que ele não sofreu foi contra o Grêmio. Ambas marcam, é muito frequente aí em jogos de Ceará. Até mesmo se a gente volta um pouquinho mais no tempo, tá? Copa do Nordeste ali contra o Bahia, que tava reserva nesse jogo até, né? Misto ali. Foi 3-2, jogo movimentado. Final do Campeonato Cearense 1-1 com Fortaleza. Também jogo movimentado, ambas marcam acontecendo. Então é um indício aí em jogos do Vozão, beleza? E temos o Vitória que tá pressionado, né, velho? O rubro-negro não vem muito bem, vem de uma sequência aí já sem vencer. Esse jogo, a derrota em casa na Sul-Americana. Cara, acho que o Vitória perdeu todos, não foi na Sula? Ele tem 2 empates e 1 derrota. Ele não venceu na Sula, perdão, corrigindo. Ele ainda não venceu na Sula. Ele tem uma vitória em 11 jogos, né? A única vitória foi contra o Fortaleza em casa. Mas, assim, Fortaleza que também não vive esses grandes momentos, então dá pra relativizar. Mas, por outro lado, ele não perde na Série A 4 rodadas. Ele empatou fora com Fluminense e Atlético Mineiro, né? Que são adversários complicados, né? Então, e ambas marcam batendo em todos E ele também, conseguiu né? marcar gol nesses jogos fora de casa, Sim. né? Então, tem esse detalhe aí em relação à equipe do Vitória, que fez gol contra o Flamengo, por exemplo. O Vitória, ele sofreu gol em todos os jogos, né? Isso. E o ambas marcam bateu em 5. O único jogo que ele não fez gol foi contra o Juventude. Então, assim, é um indício bem claro já aí dessa partida, né? Muito bem. Momento Bet Nacional, na tela, o favoritismo é do Ceará, mas já com a odd ali que é interessante. Dá pra confiar? Assim, eu acho que o Vozão vai ganhar esse jogo, tá? Mas eu prefiro confiar mais que tende a ser um jogo movimentado. Ou seja, além da vitória do Ceará, que eu considero uma boa, eu também acho que o ambas marcam pela odd é uma boa, tá? O custo-benefício aqui da odd tá bem interessante, 2,09, é um risco um pouco maior, mas considero uma alternativa interessante. Então a gente vai adotar aquele recurso que para quem já é um assíduo frequentador aqui do nosso canal, a gente vai pegar essas duas opções, utilizar opções mais seguras das duas e combiná-las, que é o quê? Ao invés da vitória, pego dupla hipótese. Ao invés de ambas marcam, pego mais de 1,5 gols. Combina as duas, tem um odd de 1,65 e eu considero o custo-benefício melhor aqui. Por quê? Tanto pode ser 1-1, quanto pode ser um 2-0 Ceará, como pode ser um 2-1. Meu palpite seria um 2-1 Vozão, tá? Então, ao meu ver, vai ser green nas duas opções. Eu acho que essa aqui acaba sendo mais segura, tem um custo-benefício interessante, então vai ser a nossa dica do tipster. Muito bem, mas fica aí outras possibilidades, né? A vitória do Ceará, para quem confiar, também é uma boa, ambas marcam, enfim. É um jogo com várias possibilidades. Bom, vamos continuar falando de Série A, agora com Fluminense Sport, tá? Jogo no Maracanã, né? Sábado, 6h30, o Fluminense que começou muito bem com o Renato Gaúcho, mas já deu uma queda de desempenho aí nas últimas partidas, e o Sport que é o único time que ainda não venceu na Série A. Só tem um pontinho o Sport, né? Vamos para o Game Arena, vamos dar uma ilustrada melhor. Pepa muito pressionado lá no Sport, né? Vem de apenas um empatezinho aí a equipe rubro-negra, antes disso havia perdido tudo. Fluminense deu uma derrapada ali, mas vem de vitória, uma vitória que a gente também vai relativizar um pouquinho. Antes disso, vamos ver a tabela de classificação. Fluminense está ali em quinto, com 10 pontos marcados, uma campanha boa, acho que pode-se dizer, até porque perdeu a estreia, né, pro Fortaleza, depois engatou uma sequência boa já com o Renato Gaúcho, e tem pela frente o Sport, que é o lanterna da competição, 2 pontinhos, né, corrigindo, eu falei que só tinha um, teve um outro empate também, o Sport Recife. Como chega o Flusão, Fábio Armando? O Fluminense que em casa tem 100% de aproveitamento, né? Venceu a Aparecidense com o Renato Gaúcho, né? Venceu a Aparecidense. Quase que empatou, já no final, e foi titular o Fluminense. Pressionou muito, mas demorou para fazer gol.
O Botafogo, contra o Botafogo, perdeu, né, o clássico, ele já tá freguês do Botafogo aí, já são 8 derrotas consecutivas, mas foi fora. Com o time reserva, empatou com a União Espanhola, 1-1 pela Sul-Americana, com o Vitória em casa. Na verdade, ele tem esse tropeço, né? Ele não tá 100%, ele tá invicto em casa, mas não está com 100% de aproveitamento. 1-1, aí venceu o Corinthians fora, né, bom resultado, venceu o Santos em casa, fez 5-0 no San José, na Sul-Americana. Time que não perde, dificilmente perde em casa, mas já tem uma queda de desempenho, né, ali recente. Eu acho que principalmente, esse contra a União Espanhola dá pra relativizar um pouquinho, o Fluminense foi bem reserva, Renato Gaúcho sequer viajou, né, também, né? O jogo contra o Botafogo é um clássico, eu acho que o grande vacilo de fato foi 1-1 em casa contra o Vitória e contra a Aparecidense esperava-se uma vitória por uma margem mais confortável, né? Mas tem pela frente um Sport também que não dá indícios de que vai dar uma melhorada, né, velho? Quase que perde pro Fortaleza, teve mais um lance polêmico no Campeonato Brasileiro, né? A bola aparentemente entrou toda ali no lance, quase que o Sport perde esse jogo. O Sport até jogou melhor que o Fortaleza, mas jogou melhor que o Fortaleza foi muito não, bem, não velho. quer dizer que é muita coisa, não. Eu assisti esse jogo e realmente o primeiro tempo eu achava que o Sport ia virar pro intervalo aí com uma vitória, mas enfim. Tá vacilando muito o Leão, né, velho? Perdeu em casa para o Bragantino também, perdeu 3-1 pro Vasco, 2-1. Enfim, aí teve um empatezinho lá contra o São Paulo na estreia, né? São Paulo perdeu o pênalti nesse jogo. Não, e o recente também contra o Fortaleza, né? Isso. Mas enfim, um ataque também que nem funciona tanto assim, né? É complicado. É complicado a gente confiar em algo a favor do Sport. Boa, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque a vitória do Fluminense paga bem, né? Um jogo contra o Lanterna em casa. E aí, tem a questão que o Fluminense jogou pela Copa do Brasil, o Sport está descansando, né? Porque já foi eliminado. Tem esse detalhe. Velho, mas assim, é complicado a gente pegar qualquer outra alternativa que não seja isso. Por quê? Ambas marcam, beleza, paga bem, mas confiar em um gol do Sport fora de casa contra o Fluminense, eu não acho que é uma pedida interessante não, tá? Não gosto. O que poderia ser discutido aqui, mas não tem odd, seria uma dupla hipótese do Fluminense com menos de 3,5 gols, por exemplo, mas a odd é apenas 1,41. Se o apostador quiser utilizar essa opção para fazer uma dupla, uma tripla, eu acho que é viável, mas a aposta simples, a odd é muito baixa. Então, velho, sem muita enrolação, ao meu ver, de fato, a vitória do Fluminense é o melhor custo-benefício para esse confronto. Acho que dificilmente o Fluminense vai perder, mesmo se fizer uma partida aquém, como fez aí contra a Vitória e contra a Aparecidense. Ainda acho que o Fluminense vai sair vencedor, porque hoje a discrepância é muito grande entre as equipes. Muito bem, então dica dada aí, vitória do Flusão contra o Sport, a nossa sugestão de aposta. Bom, falando ainda de Brasileirão, tem Bahia e Botafogo, jogo interessante aí no estádio da Fonte Nova, jogo às 9 horas da noite, né, pela 7ª rodada, Matheus Montenegro. Bom, joguinho interessante, né, velho? Bahia vindo de uma vitória gigante, de um triunfo, né, corrigindo aqui para o fora de casa, né? Contra o Palmeiras. Absurdo. Pois é, e vai ter um Botafogo pela frente que, assim, a gente ainda não sabe, né, o que dizer do Botafogo. Vinha numa sequência muito ruim, aí ganha um clássico contra o Fluminense jogando muito bem. Enfim, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor aí o momento das equipes. O Bahia que vive um momento interessante, né, melhor até do que o do Botafogo. Não à toa na tabela de classificação está à frente, é bem verdade que é só um pontinho. Então ali os dois, nesse momento ali meio que brigando por uma vaga em Libertadores. Ainda é muito cedo, né, 6 rodadas apenas decorridas até aqui. Difícil a gente fazer uma análise mais certeira acerca da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas em momento recente, como chega o Bahia aí em suas partidas de Campeonato Brasileiro? 3 vitórias por 1-0, né? 3 triunfos por 1-0, poucos gols, né? O Bahia, apesar de ser um time ofensivo, os jogos não são tão movimentados assim, né? Até antes desses confrontos, a gente viu aí... Não fez contra o Cruzeiro? Não fez contra o Cruzeiro, até foi 3-0, mas... Foi o único jogo que destoou ali o menos 2,5, né? 1-1 com o Mirassol, 1-0 no Atlético Nacional, 2-2 com o Santos, 1-1 com o Inter, 1-1 com o Corinthians. Se a gente pegar aí 1, 2, 3... Só 2 jogos nós tivemos 3 gols ou mais, somando Copa Libertadores. Nos últimos 10 jogos, em 8, bateu menos 2,5 no Bahia. Teve sido poucos gols. Isso. E o Botafogo também, tá? O Botafogo menos 2,5... bateu em 8 de 9, só não bateu contra o São Paulo. A gente vai ver que teve o 2-2, foi um jogo mais movimentado, mas de resto, jogos com poucos gols. E são curiosos, né? Porque são times ofensivos, mas não convertem. Mas os jogos não saem tantos gols assim, né? Tem essa curiosidade aí entre Botafogo e Bahia. E o Botafogo ainda é irregular, né? Até teve essa vitória contra o Fluminense, que deu uma sobrevida aí ao Renato Paiva, mas perdeu para o Estudiantes jogando mal, perdeu para o Atlético Mineiro, que só venceu esse jogo, empatou em casa com o São Paulo, perdeu do Bragantino. Vinha de 4 jogos sem vencer antes da vitória contra o Fluminense. Contra o Carabobo em casa, fez os gols no finalzinho do jogo, né? Então, realmente, é um Botafogo que ainda não passa a confiança. Perfeito. Momento Bet Nacional, vamos lá. Difícil cravar qualquer coisa relacionada ao resultado final, né, velho? O Bahia favorito, cotação 2,24. Acho que as odds estão bem justas. De fato, hoje o Bahia em casa é favorito contra o Botafogo, ainda mais
Ainda podemos tratar o Botafogo como uma fase de instabilidade, né? Esperava-se mais do atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, mas ainda assim é um jogo muito difícil cravar resultado final, tá? Enxergo de fato um favoritismo aí para o Bahia, mas difícil cravar qualquer coisa e prefiro me ater às estatísticas, tá, Fábio? Até porque a odd é boa. A gente tem uma cotação 1.7 no menos de 2.5 gols. Como você bem disse, acho que 8 dos últimos 9 jogos do Botafogo, nós tivemos no máximo 2 gols. Só o jogo contra o São Paulo que ele estou. E o Bahia, em jogos aí de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores somados, só em 2 também não bateu isso aqui, né? Então, velho, considerando que são duas equipes com essa tendência altíssima, eu acho que dificilmente deve fugir disso, né? E pelo fato de ser difícil cravar resultado final, se a gente tivesse talvez um Botafogo ainda numa má fase, tendo perdido o clássico pro Fluminense, a gente poderia viabilizar algo a favor do Bahia. Acho que seria... Até acho que uma dupla hipótese Bahia e menos 3,5, para quem achar o menos de 2,5 arriscado, é uma alternativa, tá? Porque aí é uma odd também interessante. Agora... E aí você teria um 2-1 Bahia, por exemplo? Que é o resultado que destoa. Que poderia acontecer, mas... De fato. O menos 2,5 acaba... Porque assim, cara, o Botafogo, pode ser que ele dê essa virada de chave, tá? Eu não descarto esse jogo ser 1x0 Botafogo, por exemplo. Eu não acho que é uma loucura a gente imaginar o Botafogo ganhando esse jogo. Então, a gente colocando o Bahia ou empate, a gente tiraria o 1x0 e o 2x0 Botafogo, né? Enfim, se o Fogão fizer uma grande partida, eu acho que não é nenhuma loucura. Até acho o Bahia, de fato, favorito, tá? Mas meu palpite aqui seria um empate, velho. Eu acho que o jogo é 0x0 ou 1x1. Então, estaria dentro aí do escopo dessas duas alternativas que a gente trouxe. Vamos ficar no menos de 2,5 gols, que eu acho que é uma pedida muito interessante. Muito bem, então dica dada aí para Bahia e Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos encerrar com Corinthians e Inter, né? Corinthians aí, estreia do Dorival Júnior na Série A, contra o Inter que... vem melhorando, né? Até teve uns tropeços aí, perdeu do Palmeiras em casa, mas é um time ainda muito forte. Como um todo, né? Na temporada, é muito forte o Internacional, né, velho? Jogo sábado, 6h30, na Neoquímica Arena. Joguinho interessante, joguinho bom, 2 gigantes do futebol brasileiro, mas momentos aí relativamente distintos, tá? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada melhor como chegam essas equipes, né? O Timão vivendo aí um momento um pouco mais instável, teve demissão de treinador, Dorival Júnior chegando, tabela de classificação a gente observa o Inter em 6º lugar, com 9 pontos marcados até aqui, um time que só tem uma derrota no ano, né? Tô enganado? A gente vai ver já nos confrontos. Palmeiras, mas é só isso mesmo. E o Corinthians ali em 12º, 7 pontos marcados até aqui. Como chega o Timão, Fábio Hermano? Vem de derrota, né? 4x0, perdeu do Flamengo. Aí venceu na Copa Sul-Americana o Racing do Uruguai 1x0. Ganhou do Sport em casa 2x1. Em casa ele até vai bem, né? Agora sim, Só né? perdeu do Fluminense, né? No Brasileirão. Mas também, velho, contra Sport e Racing de Montevideo, né? Esperava-se até um pouco mais aí. Vitórias mais confortáveis, até uma margem um pouco maior. A gente puxando um retrospecto um pouco maior, a gente vê que a fase do Corinthians não é lá essas grandes coisas, não à toa houve demissão do Ramon Dias, né, velho? A vitória que ele teve confortável ali foi um 3x0 contra os reservas do Vasco, então dá pra relativizar bastante. Eu acho que tomou hoje... gol contra o Vasco, reserva, e contra o Racing, né? Nesse recorte recente. O Racing, que o Corinthians até tava com um jogador a menos, foi o Félix Torres expulso ali no início do jogo, mas, velho, a gente esperava que fosse um jogo pra 4x0, 5x0 o Corinthians aí, né? É uma disparidade muito grande entre as equipes. Diferentemente do Colorado, né, velho? Que é um time que passa bem mais confiança. É bem verdade que teve muita dificuldade para vencer o Maracanã. O gol já lá no finalzinho, já nos acréscimos na Copa do Brasil. Antes disso, bateu o Juventude por 3x1, empatou em 3x3 com o Nacional do Uruguai, um jogo que mostrou muita resiliência do Inter. O time saiu perdendo por 3x0 e foi buscar o empate. Acho que o intervalo virou 3x0, não foi? 3x1. 3x1 já no intervalo, não era? Mas enfim, o Nacional abriu 3x0. Empate ali no Grenal em 1x1 e a única derrota que ele teve no ano, né? Em casa, contra o Palmeiras. E os 2 únicos jogos que ele não fez gol foi aí, contra o Palmeiras e contra o Fortaleza. Colocando o Campeonato Gaúcho na conta, tá? Ele fez gol em todos os outros jogos. E Libertadores também, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Só 2 jogos no ano o Colorado não fez gol. Muito bem, então vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Corinthians, né? Joga em casa... Até cara, eu colocaria essas odds mais niveladas, tá? Eu acho que seria mais justo. Seria. 2.7, 2.8 ali, meio que niveladinho. Eu acho que a odd do Inter ela tá bem alta, traz uma boa notícia que dá pra apostar no Inter, né? Sim, a gente tem, por exemplo, aqui um empate, o Internacional pagando 53. Eu vejo um certo valor aqui, tá? Não acho que o Colorado vai perder esse jogo, certo? Até... Não, o Inter não perdeu nenhum jogo fora de casa. Eu não descarto a vitória do Inter, não. Também não. Eu não descarto a vitória do Inter, não. A única derrota foi em casa, né? Então... Cara, meu palpite pra esse jogo aqui ou é 1x1... Ou 1x0 Internacional, até 2x0 Inter, não sei, tem cara de empate com gols. 1x1, 2x2, pode ser também, não acho nenhuma loucura. Enfim, a grande questão é, até caiu um pouquinho a odd, mas ainda considero uma odd de valor muito boa, o gol do Internacional pagando em 47, velho. Como a gente disse, o Inter só não marcou gol em 2 jogos no ano até aqui, tá?
Foi contra Fortaleza e Internacional. De resto, somando Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Brasileirão, fez gol em quase tudo. É um time que hoje passa muito mais confiança do que o Corinthians. Mesmo fora de casa, aqui a gente só tá confiando num golzinho. Até se o Inter perder, pra mim é jogo pra 2-1 de Corinthians, se perder, né? Então, eu gosto muito do Corinthians, toma muito gol também. Demais, né? Então... não passa confiança nenhuma. Félix Torres ali, aquela expulsão no primeiro tempo, enfim. Depois de tomar um 4-0 aí também depois do Corinthians tomar um 4-0 pro Flamengo do jeito que foi, teve a questão psicológica, Neneca entregando um gol ali pro Pedro. Enfim, eu acho que um gol do Inter é muito confiável, por isso vai ser a nossa hot bet aí. Vamos com o stake dobrada no golzinho do Internacional diante do Corinthians. Muito bem, gol do Colorado aí a nossa principal sugestão para esse sábado de futebol. E a gente com essa análise, né, a gente chegou ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Super importante. Comenta aí, deixa o seu comentário aqui nos nossos vídeos. Também dá uma sugestão, se tem uma boa dica aí para esse sábado, comenta aí que a gente quer saber. E é isso, lembrando, jogue com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Perfeito. Valeu, tamo junto e até a próxima. Até a próxima.